Olá, esse é mais um Apostila Festivais. Meu nome é Jorge Cruz. Eu sou Roberta Matias. E no encerramento da cobertura da Mostra Tiradentes, a gente decidiu fazer um programa de encerramento muito especial, porque a gente está recebendo hoje, para a gente falar dos destaques do festival, a dupla do Cinematório, o Renato Silveira, a Raquel Gomes. A gente admira muito o trabalho, já há muito tempo eles fazem a cobertura de Tiradentes também há um tempo. A gente falou, né, Roberta, que a gente ia tentar, no mês da crítica de cinema na Rosebud, trazer o máximo de críticos para conversar, e a gente está com mais 2 membros da Abracine. A gente conversou com o Marcelo Miller no início do ano sobre crítica de cinema, com a Camila Vieira durante a cobertura de Tiradentes sobre curadoria, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o festival, também sobre cobertura de festivais, né, já que eles têm experiência tanto no presencial quanto no online. Queria agradecer, queria também dar os parabéns para a Raquel, que é membro da Abracine classe 2021, aí, parabéns por ser mais uma integrante do órgão também. E, Roberta, muito obrigado pela presença, obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite para conversar sobre Tiradentes, aí na correria da cobertura. Roberta, eu queria que você começasse também, desse seu boa tarde, boa noite, bom dia aí para todo mundo. Bom, eu vim festejar, né? Vim aqui com uma taça de vinho. Toda vez que a gente recebe alguém que a gente está ansiando muito, esperando muito, eu resolvo brindar, mesmo que à distância. É muito bom ter vocês aqui para conversar sobre cinema, sobre crítica de cinema. É muito bom ter mais uma mulher na Abracine, né? A Abracine, que às vezes eu sou uma pessoa um pouco ranzinza, então às vezes eu critico um pouco a crítica. E a Abracine é um órgão sério, né? Com críticos que levam a sério o cinema, respeitam os cineastas. Eu acho que isso é muito importante a gente fazer, né? A gente deixar entender que a área ela se retroalimenta, né? Os críticos alimentam cineastas, assim como se também não tivessem filmes, a gente não poderia escrever. Então, um brinde a vocês aqui. Vou beber para não acontecer nada desagradável na minha vida. Mas eu acho que, inicialmente, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a experiência da cobertura do Festival de Tiradentes online esse ano, né? Porque foi uma cobertura diferente, todo mundo sempre exalta Tiradentes pelo calor humano, né? Pelos encontros, pela Mostra da Praça, que reúne os próprios moradores com cineastas. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como foi essa impressão, assim, o que foi de diferente nesse ano aí de 2021. Antes de falar sobre as minhas impressões, eu queria agradecer pelo convite, adorei. Agradecer pelos parabéns. Estou muito feliz também de estar na Abracine agora, caçulinha da Abracine, né? O Renato já está há bastante tempo, mas é muito importante, né, ocupar esses espaços, fazer essas trocas, como você bem falou, Roberta, essa questão de como a gente se retroalimenta, né? Tanto os realizadores quanto a nossa comunidade de crítica, a gente sempre fazendo essas trocas é o que a gente permite que as discussões elas cheguem a mais pessoas, que elas se amadureçam, né? Que a gente coloque em questões coisas que são importantes para a realização e também para a nossa escrita, né? Para a nossa forma de ler esses filmes, essas imagens todas, principalmente o cinema brasileiro, assim. No Cinematório a gente sempre traz muito do cinema brasileiro, porque faz parte da nossa missão, assim. A gente entende que é uma missão nossa, promover o nosso cinema, né, falar sobre ele, enfim, por isso que a gente está sempre cobrindo a mostra de Tiradentes, porque
é uma das principais mostras de cinema brasileiro que a gente tem. Ela abre o calendário, né? E, bom, é muito diferente cobrir online. Eu sou apaixonada por cobertura de festival, eu gosto muito, mas eu gosto especificamente desse calor, dessa troca presencial e do que a gente vivencia vendo os filmes, né, na tela grande, lá na Mostra Tiradentes, é o Cinetenda. Então, eles, né, organizam uma tenda no meio da cidade, no centro da cidade, que é bem interessante assim, essa ideia, né, de ter também um lugar que é acolhedor para as pessoas da cidade, não só para quem trabalha com cinema. Também tem o Cinepraça, que é aberto na praça, como o próprio nome já diz, e também tem essa coisa de você estar em contato, né, com as pessoas assistindo ali. Então, eu me lembro de ver, por exemplo, Martírio, do Vitor Sancarelli, Sim. que foi algo assim impressionante, né? Você está vendo esse filme sobre a questão indígena e as pessoas ali da cidade também reagindo junto com você. Então, isso tem, sabe, um impacto muito grande para a própria recepção do filme, assim, enquanto crítica de cinema. E aí, também a questão das entrevistas, né, que você conhece os realizadores, você tem também os debates. No dia seguinte à apresentação dos filmes, os debates acontecem pela manhã e seguem até à tarde. Então, assim, essa coisa da troca, ela é muito viva, muito importante, sem falar na própria imersão, né? A imersão tanto do cinema mesmo, do filme, né, na tela grande, do som, do escuro, quanto essa imersão da cidade. E aí se difere completamente, radicalmente dessa experiência online, que eu consigo ver muitas coisas boas, né? O próprio acesso, né? De muito mais pessoas terem acesso a esses filmes. Falando de cinema brasileiro, isso é extremamente importante. E também ao modo como a gente se organiza, né? A gente pode, por exemplo, ver filme tanto da mostra Cinepraça quanto da mostra que seria colocada no Cinetenda, por exemplo. Numa cobertura presencial, isso é quase impossível de fazer. Você tem que ficar escolhendo entre os filmes, porque não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Os Então, horários os horários, intercalam, né? ou eles são muito próximos, então não dá para você sair de um filme e pegar o outro, ou eles realmente são no mesmo horário. Aí, online não. Online você consegue fazer uma programação que cabe mais filmes, que cabe mais possibilidades ali, né? Ainda que na tenda, né, lá em Tiradentes, estão os principais filmes em competição, né, da Mostra Aurora, os curtas da Foco e também a Mostra Olhos Livres. Mas na praça, às vezes, tem filmes em pré-estreia que são imperdíveis, como foi, por exemplo, o caso do Martírio, né? Então, já teve anos também que a gente perdeu filmes que a gente não pôde ver depois, né? Que só foi exibido lá. Então, tem esses problemas, né, de programação que a gente acaba tendo que fazer escolhas, né? E aí, em casa, a gente consegue contornar isso muito melhor. Mas eu acho que existe essa dificuldade de que é um evento que está chegando até a sua casa, então você está na sua casa e dentro de uma rotina que não foi modificada, porque todas as vezes que a gente foi para Tiradentes, a gente estava por conta de Tiradentes, né? A gente foi até a cidade e a gente estava só pela cobertura. E agora não. Pela primeira vez, a gente teve que dividir Tiradentes com outras coisas que estão acontecendo na nossa vida, né? O trabalho, que não é o trabalho da crítica de cinema, os estudos, a própria rotina de casa. A gente tem 2 cães, que também tem a questão de cuidar dos cães, né? A alimentação deles, o passeio, enfim. Então, é algo que tem que ser adaptado, né? E nessa adaptação você perde muito, porque ao mesmo tempo que você ganha na questão de poder fazer essa sua própria programação, você também perde porque é como se essa sua rotina ficasse te chamando o tempo todo, sabe? Você não consegue se desconectar disso, né?
Então, para mim, a principal dificuldade é essa, é eu ter perdido exatamente essa imersão e essa dedicação completa, sabe? E Sim. também na questão de ver os filmes, né? Eu acho que é a capacidade a possibilidade de dispersão é muito maior, muito maior. Eu acho que exige muito mais da gente, principalmente quando os filmes são filmes mais difíceis, né? São filmes com ritmos que exigem da gente mais atenção. E aí, por você estar em casa, não ter toda aquela estrutura de um cinema, também é complicado, assim. Eu costumo falar com o Renato que tem filmes que eu sinto que não foram feitos para serem vistos em casa. Por mais que seja possível que você os veja, e que bom que possa, eles perdem muito dessa questão da sua relação por você não estar imerso, né? Então, eu acho que tem as dificuldades, sim, que a gente precisa apontar, para dizer que é algo que complementa, é algo que adapta, mas que não é algo que substitui a experiência presencial. Para mim, ainda continua sendo essencial que ela possa continuar existindo, e eu vou lutar para que isso para que isso seja, né, para que isso retorne o mais rápido possível. Então, vem vacina, que eu estou muito ansiosa, porque já é o quê? Já mais de um ano já, né? A gente já está nessa... Não, mais de um ano não. A Vai fazer... pandemia já está completando um ano, A né? pandemia Mas está o completando um isolamento ano. social mais rígido Sim. é em março, né? Enfim, assim, eu só para complementar um pouco, porque como eu e a Kel trabalhamos juntos, os problemas acabam sendo os mesmos, né? E a gente até conversou aqui antes de participar da gravação com vocês sobre essas questões e a gente concorda em muita coisa. É só algo que eu queria adicionar em relação à parte técnica e da exibição dos filmes mesmo, né? E aproveitando, deixar também essa questão para vocês comentarem, porque eu também queria saber da experiência de vocês, né? Porque aqui na nossa casa a gente tem um aparato consideravelmente bom, né, que permite que a gente acompanhe festivais da mesma forma como a gente consome filmes em casa, né? Então a gente tem aqui nesse quarto onde a gente tem um projetor com uma tela, na nossa sala a gente tem uma TV com um tamanho bom, né, uma conexão estável com a internet. Então a gente consegue transformar, né, contornar todas as questões técnicas para que a gente veja os filmes sem delay, sem ficar parando para carregar, sem ver na tela do computador, que eu acredito que a maioria das pessoas que acompanham o festival online vem no computador ou no monitor, né? Porque é a realidade, né, gente? É isso, né? Muita gente não tem condição de viajar para ir ver um filme no festival, acompanhar os filmes no festival. Em casa, na situação que a gente está ainda de pandemia, com essa crise horrível que todo mundo está passando, né? As dificuldades de acesso, né, à tecnologia continuam as mesmas. Então, assim, considerando tudo isso, né, que a gente aqui em casa tem condições boas para a gente acompanhar um festival online, ainda assim a gente enfrenta alguns problemas. Porque, por exemplo, a imagem, né, do streaming na nossa TV, por exemplo, não estava no escuro perfeito, né? Os filmes estavam com um contraste um pouco estourado, então cenas mais escuras a gente via cinza e com manchas, sabe, de pixels, né? Então isso é algo que atrapalha e não substitui de forma alguma você ver um filme no cinema, que por mais que você enfrente problemas de projeção, você não vai passar por isso. Imagem pixelizada desse jeito, isso não acontece num festival presencial, né? Em Tiradentes, pelo menos, nunca aconteceu. Lá, inclusive, sempre foi referência em projeção. O som também, né? Muitos filmes com som mais baixo, sabe? Assim, a gente tinha que ficar aumentando, às vezes, a televisão, até o volume da TV, até quase que no máximo, sabe? Para entender os diálogos, né? Então, não acho que seja um problema do filme, eu acho que é um problema de como que isso estava ali no streaming também.
A gente viu esse problema acontecer também no Canal Brasil com os filmes do Festival de Gramado. Então, longe de ser algo exclusivo de Tiradentes, é um problema realmente técnico, né, que a gente acaba enfrentando por causa das condições que esses eventos estão acontecendo. Ainda assim, que bom que estão acontecendo, né? Que bom que, dadas as circunstâncias terríveis que a gente vive por conta da pandemia, os festivais estão acontecendo, os filmes estão chegando para a gente, e a gente vai comentar sobre isso mais adiante, uma boa safra, na minha opinião, em Tiradentes este ano. Mas queria saber de vocês também como é que foi a experiência de vocês aí vendo os filmes de Tiradentes online. Aliás, vocês já tinham feito a cobertura de Tiradentes antes, assim, presencialmente lá, acompanhar o festival todo, nesse esquema? Somos iniciantes. Uhum. Eu não posso dizer que eu fiz cobertura, mas eu vivenciei muito o Festival do Rio e a Mostra de São Paulo. Enquanto espectadora, quase fazendo cobertura, porque eu era aquela espectadora que via 4, 5 filmes por dia, saia correndo de um lado para o outro, assim, quando era Festival do Rio aqui no início. Senta que lá vem história de novo, né, Jorge? Mas vamos lá. A minha faculdade de cinema, eu comecei no início dos anos 2000 e parei. Então, os 3 primeiros festivais do Rio eu vivi intensamente. Era assim, Botafogo, Glória, Catete, corria de um lado para o outro, às vezes parava no Cine Joia, que ficava perto da casa da minha mãe, morava com ela ainda em Copacabana, e depois eu parei, porque eu migrei de área, né? Eu sou antropóloga e fotógrafa. Então, já adiantando um assunto, essa coisa da fotografia me incomoda muito, porque me incomoda nas minhas fotografias, né? Quando eu era fotógrafa profissional, hoje eu não posso mais dizer que faço isso, mas já cobri muito show, muita peça de teatro, etc. Inclusive doei meu equipamento profissional, hoje eu fotografo com uma máquina de celular, porque como eu sou antropóloga, às vezes, quando eu chego com aquele calhamaço, todo mundo já me olha, né? Então, quando você chega com o celular, conversando e tal, quebra um clima e aí é mais fácil. Mas o que eu dizia é que você vê que a fotografia não é aquela que o diretor fez, que tem alguma coisa errada acontecendo, e isso me dá um certo desespero, né? Tanto quando é subexposta, quando é sobreexposta, né? Porque às vezes tem cenas que ficam escuras num nível que não dá para você enxergar o que está acontecendo. Sim. Fica preto, você sabe que o cara não fez aquilo de propósito. Né? Às vezes até faz, mas aí fica, né? Você vai sentindo que o clima do filme é aquele. Então, isso me incomoda profundamente. Bom, vamos lá. Sou uma pesquisadora da área de humanidades que mora no Brasil, fazendo 2 doutorados sem bolsa. Então, os meus recursos são muito parcos em termos de aquisição de material, né, de equipamento. Eu tenho um bom laptop, porque, como eu sou professora também, e houve a pandemia, eu tive que trocar, porque eu falei, bom, eu estava com laptop já de 7 anos. Eu falei, eu não tenho condições, ele está travando muito, não tem condições de assistir as aulas, não tem condição de dar aula, não tem condição de ver filme, de fazer nada, né? Então, troquei. O meu laptop é um laptop bom, mas eu tenho na casa da minha mãe, da minha época ainda de fotógrafa, um monitor daqueles que você ajusta mesmo para fotografia. E é impressionante a diferença entre uma coisa e outra. Né? Você vê, se você botar uma coisa do lado, parece outro filme. Né? Uma pessoa que está passando despercebida, ela acha que é outro filme. Então, para mim, é uma coisa que incomoda muito mesmo. Né? O som também. Porque, às vezes, você vê que teve um trabalho de som ali, uma equipe... É muito complexo falar isso na realidade brasileira, porque a gente sabe que são recursos bem menos,
né, intensos do que em outros países. E aí a pessoa vai lá, se esforça, consegue edital e não sei o quê, nananã, e o resultado na tela não é aquele que ele imaginava. Eu imagino que deve ser... bom, eu sentiria, como eu sentia, uma certa frustração quando eu olhava uma foto minha e não estava da maneira como eu imaginava. Outra coisa que vocês falaram que eu acho importante que eu acho que tanto os críticos quanto os cineastas e quem trabalha com a área de imagem em geral, a gente precisa se ver enquanto colaboradores, né, de uma coisa maior que a gente quer que funcione no país. A apostila ela surgiu muito também com esse intuito. A gente cobre filmes de outro país, evidentemente, né? O meu interesse é um pouco amplo, no sentido de ser pelos filmes da América Latina em geral, mas eu acho muito importante ter pessoas que estejam interessadas no cinema nacional, no cinema brasileiro, né? E que olhem para mostras como a Mostra Tiradentes, por exemplo, que revela alguns diretores, isso é inegável, né? Que alguns diretores surgem de lá, e você poder acompanhar esse processo é muito bom. Já falei muito, vou passar para o Jorge. A parte técnica, eu sinto muito som. Eu aqui em casa consigo jogar para a TV também, mas nem sempre eu assisto na TV, porque aonde fica o computador ali tem uma melhora na luz, né? Eu consigo um escuro melhor do que onde fica a TV na sala. Aí, mas assim, nos últimos festivais eu supri um pouco isso comprando, em relação ao som, comprando um fone melhor, sem fio, né? Que aí mesmo vendo na TV, você sente muita diferença, né? Mas é uma coisa incômoda, né? Você ficar também 8, 10 horas com aqueles fones, aqueles perfurantes assim na cabeça também dói. E assim, e faz muita diferença, né? O problema é que eu acho também que essa quantidade de tempo que a gente está sem ir no cinema, assistindo esses filmes, essas estreias importantes em casa, a gente está correndo o risco também de naturalizar um pouco esse olhar, né? Passar a não analisar ou analisar mais subjetivamente essas questões técnicas. Eu lembro do Mulheres Espírito, né? Que vocês com certeza viram em Tiradentes no início do ano passado, e a gente assistiu na edição de São Paulo, que eu até falei isso no texto, assim, que é um filme que era muito difícil de, em casa, você fazer, porque é um filme totalmente imersivo. Então, você assistir em casa, assim, com as nossas referências, né, sem ter muita informação e ser praticamente todo uma experiência sensorial, você assistir em casa, você tem que... Só que, aos poucos, a gente está naturalizando um pouco isso, né? A gente está começando a simular até as nossas percepções sobre o filme. E acaba que a gente começa a ter umas análises muito limitadas, né? Isso é um problema, a gente começar a limitar a nossa leitura sobre o filme, nivelando um pouco essa questão técnica, né? Entendendo que talvez no cinema, talvez a gente não saber. Mas eu queria perguntar para vocês também... Deixa eu falar uma coisa tá, pode falar. aí Que eu sobre ia emendar isso. outra pergunta, pode falar. Desculpa, mas eu me lembro, a gente nem está tocando no assunto, mas eu vi o filme da Pina Bausch em 3D e depois vi em casa. E foi um filme que eu falei, nossa, é completamente diferente. É outra coisa, é outra experiência. O 3D ali fez sentido, porque para mim era muito difícil. Eu sou uma pessoa um pouco velha, sabe? Eu fui aquela que eu comecei a fotografar com câmera analógica, só migrei para a câmera digital quando estava ali, que não tinha mais jeito, né? Não tinha quase mais filme para comprar e o estúdio estava caro para caramba, eu não tinha como fazer estúdio em casa. Aí eu falei, ok, me rendo. Então, eu gosto da experiência do cinema também, daquilo de estar. O Jorge sempre brinca comigo, porque, bom, como tem essa carreira acadêmica aí,
Eu sou uma benjaminiana declarada, né? Assim, um dos meus filósofos de recorte acadêmico é o Walter Benjamin. E para mim, o cinema, essa experiência coletiva de cinema, de sentir, de chorar, né? De se alegrar, só de olhar para o outro e ver que ele sentiu que estava, né? Tem gente que prende o choro, tem gente que chora copiosamente. Então, eu acho que isso é um tipo de experiência também muito diferente. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente não pode deixar que um festival como o Tiradentes não aconteça em ano como esse, que é um ano em que a gente está em luta cultural, né? Para mim é isso, a gente está numa luta e a gente precisa fazer com que festivais, mostras... Ontem eu vi uma peça online do CCBB que eu achei maravilhosa, que era com leituras da Clarice Lispector. Então, assim, a gente precisa fazer que a arte continue existindo mesmo sem esses espaços físicos. Mas concordo com o Jorge que existe esse perigo aí, e a minha tendência é acreditar que talvez a gente migre para alguma coisa híbrida, não sei, né? Alguns veículos maiores, mais consolidados, consigam as credenciais, outros fiquem no online, alguns filmes fiquem no online, enfim. Não gosto de também ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, mas eu acho que é possível que isso aconteça. Desculpa, Jorge, pode continuar. Eu ia perguntar para vocês em relação à cobertura, porque assim, teve essa questão logística de conseguir se programar, mas também tem uma ausência de rotina de festival, né? Você pode ver qualquer filme a qualquer tempo, e hoje a produção de conteúdo, né, e o cinematório sempre foi uma referência de produção de conteúdo, porque vocês procuram ser plurais tanto nas plataformas quanto nos objetos, né? Vocês discutem filme de todas as épocas e vocês fazem vários formatos, vocês publicam em texto. Então, quer dizer, tem uma produção de conteúdo que tinha uma lógica de existir quando era presencial o festival, e agora a gente está nessa fase mais do engajamento, né, de extrapolar ali a experiência, de sair do cinematório e participar das redes sociais. Então, assim, teve muito filme que eu acompanhei, se o Renato ou se a Raquel gostaram pelo Letterboxd, porque ia lá logar o filme que vocês já tinham assistido. Quer dizer, como que é essa mudança também de estratégia, né? Isso falando como críticos e também no que vocês entregam de produção de conteúdo em um festival que é online, que vocês têm as 24 horas do dia disponíveis na teoria, mas na prática vocês acabam não se desconectando das outras coisas. Como que vocês pensaram essa cobertura diferente em termos, né, para que vocês conseguissem contemplar também uma área que ali no festival, por questão de espaço, não é administrável, né? Quer falar? Eu respondi primeiro, a primeira pergunta, agora você começa, depois eu complemento. Tá. Não, assim, Jorge, eu gostaria muito que a gente tivesse feito um planejamento e tivesse uma estratégia, porque, na verdade, a gente fez, particularmente este ano, uma cobertura muito intuitiva, né? A gente foi, assim, isso, tudo que a gente falou aqui antes, né? Todas essas dificuldades. A gente não chegou a sentar, olhar a programação e ver assim, o que a gente vai fazer esse ano de diferente, né? Porque a nossa cobertura ao longo dos anos aí em Tiradentes, a gente sempre fez os podcasts, os textos e tudo, mas os formatos, teve um ano que a gente fez só um podcast comentando os filmes da Aurora, né? A gente chamava algum colega da crítica lá mesmo no festival, e gravava com eles. No ano passado foi diferente. No ano passado a gente fez entrevistas com todos os diretores da Aurora. A gente tentou meio que reproduzir o ano passado este ano, mas também não foi possível devido a outros problemas logísticos, porque alguns diretores não estavam disponíveis no horário que a gente tentou agendar, né, junto com a assessoria.
e eles não estavam disponíveis porque tinham outras tarefas, outras coisas além do festival para fazer, né? Então, não é uma coisa só do jornalista que está acompanhando, né? O realizador também, a vida segue, né? Ele não está por conta do... Então, acontece isso, né? Sim. A gente meio que foi assim, vamos assistir aos filmes e ver o que rola de fazer, né? E a nossa cobertura ainda não acabou, está longe de acabar, né? A gente ainda tem podcasts para publicar, entrevista para editar, crítica para escrever, né? A gente tentou meio que nas redes sociais, que é uma coisa mais instantânea, né? E colocando ali as dicas de filmes para as pessoas irem assistindo, porque é uma semana, né, que as pessoas tinham para poder ver os filmes online. Depois acabou, né? Chegou sábado ali no último dia, meia-noite, já era. Quem viu, viu. Quem não viu, agora tem que esperar o próximo festival, né? Mas a gente foi fazendo muito assim, né? Desse ano, particularmente, foi muito, muito intuitivo mesmo, justamente por isso é difícil, né? A gente está falando aqui muito assim do festival, da experiência da nossa profissão, mas a gente não falou, por exemplo, que eu, pelo menos, acredito que vocês também, acho que todo mundo, ninguém consegue se ligar das notícias, né? A gente fica a todo momento também preocupado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E esse é um começo de ano, assim, né, que parece que não acabou, né? A gente está vivendo ainda um período assim que não é incessante, né, dessa pandemia, né? Agora começa a vacina, mas os casos continuam aumentando, né? Esse desgoverno aí fazendo as maiores barbaridades. É difícil, né? A gente planejar qualquer coisa com essa inconstância, né? A gente vive para mim, extra profissão, isso é algo que também interfere demais. Interfere, não tem como. Tá sendo um tanto caótico, assim, para mim, pensar estrategicamente, pensar redes sociais, inclusive redes sociais. Esse ano eu não consegui fazer o que eu sempre gosto de fazer, que é trazer diariamente, assim, dicas, postar coisas que são além dos filmes, mas que também tem a ver com o festival. Enfim, eu não consegui fazer isso esse ano, e muito por conta disso, assim, desse tempo que a gente está vivendo, que, assim, vamos combinar, né? Eu acho que para a saúde mental, principalmente, está sendo algo, assim, desafiador, porque, bom, desde março do ano passado que eu estou em isolamento, eu pude estar em isolamento, assim, eu pude fazer isso e fiz, estou fazendo ainda. Então, contato com pessoas diferentes, né? Ter esse contato traz consequências, né? Então, assim, essa coisa de também tudo online, tudo que você vai fazer é online, trabalho online, a diversão é online, o contato com outras pessoas, né, até afetivo, né, de família, de amigos, é online. Isso acaba te trazendo um desgaste, assim, que às vezes você não consegue, sei lá, você não consegue se organizar muito. Eu tô sentindo isso, assim, comigo, né? Tanto que eu fiquei pensando assim, caramba, eu deveria ter estado mais nas redes sociais, né, para falar dos filmes e tudo mais. E eu só consegui mesmo atualizar o Letterboxd. Mas até isso foi diferente do ano passado, porque do ano passado eu consegui atualizar e ainda comentar os filmes sempre, assim, eu não deixei nenhum sem comentário. Esse ano eu só fiz a classificação de estrelas, que eu acho algo complexo. A gente não paga Zoom. Então, agora a gente vai continuar com a resposta. Pode continuar, por favor. Pois é, eu estava dizendo, né, dessa questão da classificação de estrelinhas, né, que faz parte lá do Letterboxd, que é uma rede social muito massa, para quem não conhece, é onde a gente faz aí o nosso diário de filmes, e aí você tem a opção de poder colocar um comentário, pode até colocar uma crítica, né? Pode colocar um texto, um link para o seu texto, enfim, é uma troca bacana ali de pessoas que amam cinema, e que aí esse ano
eu só consegui colocar as classificações, e que eu estava dizendo que eu acho complexo, porque são estrelinhas, né? Você, enfim, analisar um filme dizendo se é bom, se é ruim, se é médio, se é excelente. Para mim, 5 estrelas é somente as obras-primas. E aí, isso é algo apenas classificatório, assim, não dá muita dimensão da relação com o filme em si, né? Mas é bom também para você já observar a recepção, principalmente nos colegas, né? Ah, ele gostou, nossa, às vezes você coloca lá uma nota boa e aí vê que alguém que você admira, que tem um gosto parecido, colocou uma nota que é baixíssima. Isso já te instiga, né, a pensar por quê? Qual que foi essa recepção dele que diferenciou tanto da minha, assim? Para isso eu acho interessante. Mas aí, infelizmente, eu não consegui colocar os meus comentários, que eu gosto também, porque as pessoas vão lá, leem, e já se interessam em ver, né? Já instiga a pessoa a assistir. Mas, enfim, como o Renato estava falando, são tantos atravessamentos que a gente está vivendo que fica difícil, sabe, se organizar assim, para estar em tantos lugares, né? Nessa rede, estar no Instagram, estar no Twitter, fazer ali o texto para ser publicado, tentar uma entrevista, realizar essa entrevista, enfim, as coisas elas ficam mais caóticas, isso sem dúvidas. Raquel, eu ia fazer um comentário, uma pergunta, mas a sua resposta já me suscitou tanta coisa. Tô com pena de ter pouco tempo com vocês, mas vamos lá. Eu vou responder primeiro uma pergunta do Renato, né, que eu não respondi, que eles, na verdade, nem eu nem você, Jorge, nenhum dos dois respondemos a pergunta dele. Mas vocês são um casal que trabalham com cinema, né? Os dois têm interesse em cinema, os dois são jornalistas, né? Vocês têm aí uma afinidade e vocês ainda têm um plus de trabalharem juntos com o cinema, né? De criarem um canal no qual vocês compartilham o canal. Então, vocês sentam em algum momento, imagino eu, e falam, bom, Renato, você vai cobrir isso, Raquel, você vai cobrir aquilo, gostei mais desse filme, gostei. Vocês têm essa capacidade também, essa possibilidade de trocar um com o outro. Bom, sou casada com uma advogada que não curte muito cinema. Estou fazendo 2 doutorados, um é em cinema, o outro é em ciências sociais, e sou tradutora. Então, né? Fica meio complicado de conjugar isso tudo. Fora isso, a minha mãe é uma senhora muito idosa, então eu ainda tenho que assumir essa responsabilidade de cuidar dela também. Fica muito complicado conjugar isso tudo, né? São muitas coisas ao mesmo tempo que eu acho que de maneira alguma estou falando que é mais fácil para vocês, eu acho que tem as dificuldades também, inclusive a dificuldade de trabalhar com o marido e com a esposa, né? Eu acho que imagino que deve ser difícil também, porque vocês têm esse espaço dentro de casa e mais o espaço do trabalho. Mas eu queria saber um pouco de vocês, para mim é muito complicado por isso, né, Renato, te respondendo, porque eu preciso me organizar, porque eu tenho uma vida acadêmica para tocar, a gente sabe que os filmes têm as estrelinhas, mas o Lattes também tem as estrelinhas. Então, eu preciso escrever coisas acadêmicas para ficar ganhando meus pontinhos, indo para congressos e não sei o quê, e agora fazendo doutorado de cinema. Eu posso mais ou menos conjugar as duas coisas, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa porque eu tenho que ficar ali mais ou menos no meu tema, preciso ver as pontuações das revistas, são coisas que me incomodam muito, por isso que eu lembrei disso, Renato. Porque uma das combinações que eu tive com o Jorge, assim que a gente resolveu ressuscitar esse projeto, que está para sair há mais de 5 anos, foi: nós não vamos dar pontuação para filme nenhum. Né?
a gente vai, de alguma maneira, do texto, a pessoa vai perceber se a gente se interessou mais ou menos pelo filme, porque isso daí também, como antropóloga, né, a minha subjetividade está sempre ali, eu não tenho como me desfazer dela, então vai ficar claro, mas a gente tenta sempre dizer o que o filme tem a entregar ao espectador, e não depreciá-lo completamente, dizer, olha, esse filme é uma droga, não vejam, até porque a gente tem um recorte também, né? Então, sempre tem alguma coisa interessante, alguma coisa que a gente aprende com o filme, alguma coisa que às vezes a gente aprende de técnica, que a gente não imaginava que seria possível fazer, e ali é mostrado. Então, eu queria saber de vocês, não é uma pergunta meio caras, não, tá? Do tipo, ai, como é ser um casal? Não é isso. Mas, assim, o que vocês acham que ajuda no processo de construção intelectual, mas também afetiva com os filmes, ter alguém que está ali compartilhando daquele objeto com você? Uhum. Bom, para mim é muito a troca, né? Porque a gente, como a gente grava os podcasts do Cinematório juntos, a gente defende muito essa bandeira de que ali a gente constrói uma crítica coletiva, né, através da troca oral, né, dos pensamentos ali em torno dos filmes. Então, eu acho que a gente juntos constrói um diálogo que possibilita comparações entre visões diferentes, né? A Kel tem uma visão que tem muito do feminismo, que eu aprendo muito com ela através das colocações que ela faz, não só durante as gravações dos podcasts, mas também nas conversas que a gente tem, né, antes e depois de gravar, os textos que ela escreve. Então, eu acho que essa troca ela alimenta, né, a minha percepção e a minha reflexão sobre os filmes também. Né? Eu acho que esse é o principal, a principal, Concordo. principal ponto, o lado positivo, né, da gente trabalhar junto é isso. Porque Sim. é constante, né? É Claro que, por constante, exemplo, quando a all gente the grava time. com a Ana Lúcia Andrade, né, que é a nossa professora, parceira, né, amiga, colaboradora do site também, a gente conversa com ela só quando a gente encontra para gravar os filmes, né, esporadicamente ali no WhatsApp e tal. Quando era possível fazer os encontros presenciais, a gente tinha, né, até mais um tempo. Mas com a Kel eu estou o tempo inteiro, né? Então a gente está sempre conversando. Ao ponto Sim. de chegar fim de semana, né? Às vezes a gente quer fazer alguma outra coisa que não seja trabalho, e às vezes a Kel vem falar de alguma coisa que é do trabalho. Aí eu tenho que lembrar para ela: não vamos falar sobre trabalho agora, não, por favor. Porque fica o tempo todo, né? Porque assim, a gente trabalha com o que a gente ama, né? A gente em primeiro lugar, amantes do cinema. Então, assim, a gente tá, ao mesmo tempo, trabalhando, mas também fazendo algo que a gente gosta, né? Que são ver esses filmes. Então, a gente está o tempo todo, praticamente 24 horas por dia, fazendo esse tipo de troca, assim. Até pelo que não é pauta, né? Por exemplo, se a gente viu algo que que não vai ser pauta, a gente está conversando sobre esse filme também. E esse filme, que não é pauta, ele está alimentando as discussões que serão pauta, assim. É uma coisa que se mistura muito com a vida. Eu acho que o cinema, para a gente, é a vida, sabe? É a nossa vida. A gente se organiza pelo cinema, sabe? E isso é muito natural, assim. É só olhar para um monte de filme, sabe? Lá na sala um monte de livro de cinema, as nossas camisetas, a maioria delas são de cinema. Então, assim, é uma vida que respira cinema e é uma vida em conjunto e que, né, a gente cresce junto, assim, pelo cinema também. E o Renato, ele tem uma história que é
maior, né? A história, como crítico de cinema, tem mais tempo, né? Ele trabalha com podcast há mais tempo, ali, desde o Cinema em Cena. E eu sou novatinha, né? Assim, no trabalho no cinematório, já tem algum tempo, mas efetivamente, como crítica de cinema, faz pouco tempo, assim. Então, eu aprendo muito com ele, com a experiência dele, né? Nessa questão da linguagem, até também por ele ter uma pesquisa relacionada à metalinguagem, à intertextualidade entre filmes. Então, a gente também troca muito sobre isso, sobre repertórios, né? Então, esse repertório que eu tenho, de diretoras, por exemplo, que é algo que eu me dedico muito, né? Mulheres diretoras, é algo que contribui para o Renato. O Renato, com toda a pesquisa dele, também contribui. Então, assim, é algo, gente, que é até difícil de explicar um pouco, assim, que é muito misturado com a vida mesmo. E claro que tem umas tensões aí, né? Por exemplo, a gente prioriza ver as coisas juntos, mas às vezes não dá certo. Às vezes eu quero ver algo que ele não está muito interessado. Às vezes, sabe? Ou eu quero ver algo que ela está muito interessada e ela não deixa eu ver porque ela não pode. Por exemplo, ele marca de ver o filme tal dia. Nesse dia eu tenho aula e não posso, sabe? Aí ele quer ver o quanto antes, mas aí tem que adiar, porque eu não posso. Então... Não, agora em Tiradentes mesmo, né? Aham. Porque aqui eu estava tendo aulas e estudando para a prova, né? E tudo. E aí eu olhava assim, então, eu quero ver esse filme que você pode ver hoje e tal. Ah, não, eu quero ver também. Ah, então tá, então eu vou ver um outro aqui, eu vou ver uns curtas aqui dessa mostra que está mais aqui. Então, são essas adaptações que vão sendo feitas, assim, de uma vida em conjunto, assim. A gente tem a nossa individualidade, óbvio, isso não pode ser perdido, Claro. mas a gente também tem isso de trocar muito e de compartilhar muito, assim, que é muito bom, e que eu acho que os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham os nossos textos, acho que gosta disso também, né? Do nosso trabalho conjunto, assim. A Kel está no site escrevendo, tem 4, 5 anos, né, Kel? Inclusive participando da cobertura dos festivais. Mas eu sempre incentivei, mesmo antes dela entrar mesmo para a profissão, sempre incentivei a colaborar, né, escrever algumas Sim. coisas, porque a gente sempre conversou, a gente, né, quando a gente se conheceu, a gente começou nosso relacionamento, desde o início foi muito pautado pela paixão, pelo amor que a gente tem pelo cinema, né? Sim. A gente sempre Sim. conversou muito sobre filmes, né? Então, desde o namoro, né, a gente sempre teve isso muito em comum. Bom, esse foi o momento rasgação de seda. E sinto-me compelida a fazer um beijo, né? Assim, vocês falaram que tem alguns críticos que vocês olham, às vezes, para ver se vocês vão gostar do filme ou não. Tem uma pessoa que é meu amigo, um dos meus melhores amigos até hoje, que começou a faculdade de cinema comigo, que quando eu quero saber se eu vou gostar de um filme ou não, ou vice-versa, a gente se fala. A gente pode estar 7 meses sem se falar, mas aí vem um filme, o que você acha de filme tal? Eu tenho certeza absoluta que se ele gostar, eu vou gostar. Se ele não gostar, eu não vou gostar. A gente vê mesmo assim, mas tá certo. Que é o Ravi Santana, ele tinha um site sobre cinema brasileiro, né? Que ele abandonou, ele é jornalista. Né? Todo mundo abandonou a faculdade de cinema, foi muito curioso. Éramos um grupo de 5 colegas. E todo mundo abandonou a faculdade de cinema no mesmo período, sem falar nenhum para ninguém. Né? A gente estava escondendo que estava com medo de falar, vai deixar fulano abandonado, vou deixar ciclano abandonado, todo mundo abandonou ao mesmo tempo. E cada um foi para uma área diferente, inclusive tá um que tá na área de saúde. Raquel, por isso que eu digo assim, na verdade, eu acho, meu mestrado é em filosofia, né? Tudo bem que eu estou ali nas humanidades e tal,
mas eu acho que tudo que a gente aprende contribui para o nosso olhar para as artes também, né? A gente começa a perceber as coisas de uma outra maneira. E já que vocês estão nessa rasgação de seda, eu vou rasgar seda para o Jorge. Porque outro dia o Marcelo Miller disse que a gente era um casal, né? Que era para a Anne, que é a esposa do Jorge, não ficar com ciúmes, mas que a gente era um casal. E eu acho que a gente... na verdade, eu acho que os amigos mais próximos, né? Esses com os quais a gente cria vínculos e divide as arguras, as dificuldades, fazem parte de uma família mesmo, né? Então, assim, considero tanto o Jorge quanto a Anne pessoas da minha família. E apesar de não concordar sempre com o Jorge, a gente tem uma relação de muito respeito, né? De muito... bom, vou pensar, não tinha pensado nisso ainda. Já que você falou, deixa eu dar uma olhada de novo para ver se eu acho isso no filme, se eu não acho e tal. Nem sempre a gente concorda, mas também isso não é um motivo para que vire guerra, né? Assim, é só uma divergência de olhares e eu acho que, assim como o cinematório, a apostila ela vem muito para multiplicar os olhares, né? E para trazer pessoas para a sétima arte. Como é um amor, né? Para mim é um amor antigo. Não vou fazer o Senta que lá vem história de novo, não. Mas desde os 7 anos eu acompanho o cinema de uma maneira muito... a ponto de falar para minha psicóloga que o cinema me salvou, né? Que o cinema foi o que me fez me constituir algum ego, né? Criar uma persona, uma capacidade de vivência no mundo que eu não teria se não fosse essa arte. Então, eu acho que é um pouco assim para o Jorge também, estou falando por ele, mas eu acho que é um pouco assim para ele também, e eu acho que é por isso que a gente se encontra. Então, antes da gente entrar, finalmente, no assunto desse debate, que são os destaques da Mostra Tiradentes, eu queria dizer que, novamente, isso, né? Eu já disse, mas eu acho que é muito importante que a gente tenha respeito pelos nossos colegas, pelas pessoas que estão nessa trilha com a gente. Não é uma coisa fácil no Brasil, nem para crítico, nem para cineasta, nem para diretor de fotografia, para o cara do som, não é para ninguém, né? Então, a gente tem que pensar nisso e tem uma certa responsabilidade social e política também no que a gente faz, eu acho que principalmente nesse momento, né? Então, eu só queria deixar registrado um pouco disso. Desculpa, de novo, o discurso. Nada. Bom, mais cinematório café é impossível, né? Só falta a gente passar um café aqui, porque realmente são trocas incríveis. Assim, a gente espera que seja a primeira de muitas participações de vocês, porque, inclusive, a gente espera encontrá-los em Tiradentes ano que vem, né? E vocês, como veteranos de festival, mostrar para a gente ali é um bom lugar para almoçar, ali é bom para no final da sessão da noite todo mundo se encontrar, que a gente vai sentir muita falta, a gente vai cobrar vocês disso, com certeza. Mas eu queria saber os destaques de vocês. Assim, quem leu o Cinematório e lê a apostila de cinema sabe que o Açucena foi um destaque. Tem um texto da Raquel, tem uma crítica da Raquel lá no Cinematório sobre o Açucena, tem na apostila da Roberta, então acho que foi um filme que todo mundo gostou em certa medida, mas eu queria, né, foi o vencedor da Mostra Aurora, mas eu queria que vocês falassem alguns destaques de vocês da mostra, o que vocês... Assim, o que o Renato falou, né? Foi uma safra muito rica, tanto em pluralidade de vozes, quanto de gerações, de linguagens, de todos os tipos, né? De territórios. Então, é até difícil apontar os destaques, né? Sim, pode ir. Com certeza, sim. E usando bem essa palavra destaque, né? Porque inclusive tem um prêmio que se chama Destaque Feminino, né? Que é o prêmio Helena Inês, que para mim eu estava completamente perdida, assim. Eu daria esse prêmio para várias mulheres, sabe?
né, em várias posições, em várias funções do cinema, na montagem, na fotografia, na atuação. Então, eu realmente, nesse momento ali do Prêmio Helena Inês, eu não sabia para quem que iria, de tão rica que era, né? As mulheres, o trabalho das mulheres no festival esse ano, assim. Mas eu achei que o prêmio para Ana de Armas foi excelente, porque é um filme que me instigou. Eu acho que é um dos destaques também, né? Ou a mesma parte de um homem. Eu já estava esperando por ele pelo elenco, aquele elenco que te chama a atenção, né? Então, ele já era algo que se destacava antes mesmo de você saber mais dele, assim. E eu coloco ele como um dos destaques, mas o meu favorito do coração foi Kevin, da Joana Oliveira, que é um filme mineiro, porque eu achei um filme assim extremamente arriscado. Eu gosto quando as pessoas se arriscam e que muito certo em algo que poderia dar muito errado, sabe? Eu acho que é um filme afetuoso, mas que não deixa de lado as suas tensões, né? Apesar de você ver tanto amor entre aquelas mulheres, né, e que são tão diferentes entre si, tanto na questão de localização, né, de onde cada uma vive, mas principalmente pela questão racial, né, uma mulher negra, uma mulher branca, e aquilo me trouxe, sabe, algo tão bom, assim, uma energia tão boa, aquela amizade, que quando eu estava fazendo a entrevista com a diretora, eu até comentei com ela que foi um filme que fez com que eu pensasse nas minhas amigas, assim, que eu pensasse em querer ligar para elas, em querer estar em contato com elas. A gente está falando tanto de troca aqui, e eu acho que esse filme ele é grandioso assim por trazer essa troca, né, entre mulheres tão diferentes, entre vivências tão diferentes, inclusive de maternidade, né, colocando questões feministas ali que são importantes, mas que estão no dia a dia, que são dos pequenos gestos, a coisa do cotidiano, sabe? Aquela pequena revolução que é feita no dia a dia, né? Das coisas pequenas, assim. E que está trazendo coisas coletivas de muita importância, por exemplo, a própria questão da interseccionalidade, né? Como que é isso? Como que é pensar o feminismo, mas pensar os atravessamentos, né, de diferentes tipos de existências, assim, como que essas mulheres elas conseguem encontrar um ponto em comum nesse caos de questões. É muito bonito. Eu achei que foi, sabe, foi assim, para mim, foi o que mais me tocou em diversos âmbitos, assim, e também na própria questão ali da linguagem, assim, a montagem que é maravilhosa, né? Também eu achei muito, muito bem construída, assim. Tem uma cena que eu achei incrível, que é a cena, sabe o que eu posso falar? Acho melhor não falar, não, mas não é um. Olha, não vou dar você pode aquela... falar se você não for dar spoiler. Pois é, eu prefiro não falar, mas é uma cena que ela só se completa, ela começa com a Joana, né, que está fazendo. Ainda tem essa coisa, né, de ser uma autoficção também, tá falando de algo que é pessoal, de uma amizade que realmente existe, né, que foi construída, mas que foi feita ali, foi ficcionalizada para esse filme, então tem essa mistura documental com a ficção que é muito interessante. Então, a cena ela só se constrói, ela só se finaliza quando sai da Joana para Kevin, assim. É um negócio muito da montagem. Eu não vou falar, então, para não estragar a experiência de quem for assistir ao filme, né? Mas a pessoa vai perceber, assim, que é algo que, inclusive, convoca a gente para pensar a sutileza do racismo, até mesmo num país africano, né? Na Uganda. E aí eu achei sensacional. Para mim foi meu favorito. Da Mostra Aurora, né?
Também gostei muito do Eu Empresa, gosto de todo o deboche, daquela coisa sarcástica de falar de algo que é muito contemporâneo, né? E que a gente, como produtor de conteúdo, né, para a internet, para o digital, a gente vivencia muito, assim, né, de pensar assim, como construir um público, como estar, né, nesse lugar que, ao mesmo tempo, como a gente estava falando, né, é super complicado em termos de remuneração, em termos de pensar o emprego no digital mesmo, assim. E eu gosto que ele traz isso para o humor, né? Ele traz isso para a ironia, essa coisa do seja você mesmo, como ser você mesmo, se todos esses discursos que estão por aí é para que, na verdade, as pessoas sejam como um algoritmo quer, sabe? Então, eu achei bem legal também. O próprio Açucena, né, que foi o vencedor, eu até brinquei com o Renato, que foi a primeira crítica que eu publiquei, e aí foi o vencedor. Eu falei, pronto, estamos agora lançando uma época em que o primeiro filme que eu escrever e publicar vai ser o vencedor da Mostra Aurora. Mas ele me chamou muita atenção porque foi um filme instigante, assim, no sentido de que ele estava lidando com um certo desconhecimento prévio do público que assiste, né? E como que ele vai te mostrando isso, esse desconhecimento te provoca atenção, te provoca o horror, sabe? Ao mesmo tempo de uma maneira muito simples, né? Muito afetuosa também em como filmar aquelas pessoas e aquele ritual. Para mim foram os grandes destaques assim da Mostra Aurora. E também gostei, né? Pode. Dialogar com você, Raquel? Claro. Porque alguns dos meus destaques foram os mesmos que os seus, né? Eu gostei muito da Açucena, principalmente porque ele respeita o tempo do terreiro, né? Qualquer pessoa que já frequentou um terreiro sabe que é um tempo diferente ali. Não é um tempo cronológico, as coisas não acontecem quando você quer que elas aconteçam, elas acontecem quando elas acontecem. E o diretor conseguiu, bom, eu não sei se o Isaac Donato, se ele tem familiaridade com esse espaço, mas ele conseguiu respeitar aquele espaço de uma maneira que eu achei muito sensível mesmo, sabe? Ele não adiantou, ele não correu, ele fez com que o espectador tivesse que se adaptar ao tempo do terreiro. E é isso, você vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. O Kevin, sendo uma mulher negra e tendo passado por relações interraciais, novamente vou aqui revelar coisas muito pessoais, mas que eu acho que fazem muito sentido para a crítica que eu fiz sobre o Kevin e para quem eu sou. Sendo antropóloga, eu acho que essas coisas elas são muito mescladas, a gente não consegue separar quem a gente é do que a gente escreve, né? Elas estão sempre ali impressas de alguma maneira. Então, eu sou uma mulher negra bissexual. E o Kevin, e de classe média, né? O Kevin trouxe para mim uma experiência muito, mas muito intensa, porque aquelas duas mulheres tão diferentes, de espaços diferentes, de culturas diferentes, conseguiram se encontrar e dialogar de uma maneira igualitária. É uma palavra que também a gente banaliza as palavras, né? A gente tem essa capacidade de banalizar as palavras, mas elas conseguiram se encontrar naquele espaço-tempo e trazer problemas do feminismo, do mulherismo, como eu coloco na minha crítica, de uma maneira que não foi agressiva, sabe? Como é que a gente pode caminhar junto? Quais são as nossas diferenças? Quais são
as nossas conexões, né? No que a gente se sensibiliza. Então, para mim, o Kevin foi um filme assim muito especial. E a mesma parte de um homem, talvez pelo mesmo motivo, né? Porque ele traz aí duas mulheres que estão em posições de vulnerabilidade intensa, pelo espaço, pela cidade, por tudo, e ele consegue ainda assim não explorar isso, né? Eu tenho incômodo com filmes que exploram a fraqueza das personagens, do espaço, etc. E a mesma parte de um homem, a gente conversou com a Ana, né? A gente tem uma entrevista com a Ana, e a Ana fala que ela se preocupou muito com isso, né? Em não explorar, não estereotipar esses espaços, né? A gente tem 8 minutos, eu não sei o que eu faço agora. Vou parar de falar. Desculpa. Não, pode seguir com os destaques de vocês, que aí qualquer coisa a gente comenta os nossos depois. Pode ficar à vontade. Não, a gente pode estender aqui, tá? Para a gente concluir, todo mundo falar os seus destaques. Bom, da Aurora, para mim, o melhor foi o Kevin também. Gostei muito do Eu Empresa e do Açucena. Para mim, esse seria o pódio. Olha só, copiou de mim, tá vendo? Mas eu também gosto muito do A Mesma Parte de um Homem, tá? Mas esses três, para mim, em ordem de preferência, seriam esses. Bom, da Olhos Livres, o meu favorito é o Hodgson. Acho que ele foi o mais comentado pelo que eu vi, né? Nas redes sociais, assim, causou um impacto. É muito louco, né? É uma experiência, né, incrível. Mas gosto muito também do que ganhou, né, que o júri jovem escolheu, que é o filme do Israel e da Sueli Machacali, que eu vou aqui ser humilde e não tentar pronunciar o nome, porque eu realmente não tenho, né, o hábito da língua Machacali, mas o subtítulo é Essa Terra Não É Nossa. Né? Essa Terra é Nossa, desculpa, Essa Terra é Nossa. Gosto muito, né, um documentário também muito importante, muito relevante, embora o filme deles do ano passado, o Mulheres Espírito, foi o que me causou um impacto maior enquanto cinema, assim, da experiência, né, de você estar diante de algo assim, né, inexplorado do nosso ponto de vista, né, enquanto espectadores e críticos. E aqui a gente já tem um documentário que segue mais um formato que a gente já está acostumado, né? Mas pela questão, pelo tema que ele discute, pela denúncia, super relevante também, acho que foi um prêmio muito acertado. Bom, dos curtas, é difícil, né? Foi muitos curtas legais, assim, muitos curtas bons que a gente viu, os que foram premiados, né? O Abjetas 288 da Foco, bem interessante também, né? O filme sergipano, muito, muito, muito legal mesmo, tanto na linguagem quanto pela proposta ali desse futuro, né? Que se desenha ali com aquelas duas meninas, muito legal. Mas, assim, a Foco esse ano eu achei, em comparação com a de anos anteriores, uma seleção bem mais irregular, sabe? Então, eu fiquei até meio assim, acho que uns 2 filmes aí que eu daria um prêmio, né, se eu tivesse no júri. E acaba que foram esses 2, o Abjetas e o Prêmio Canal Brasil, que foi para o 4 bilhões de infinitos, o filme do Marco Antônio, que é um cineasta que a gente acompanha desde do primeiro curta, que foi exibido lá em Tiradentes, ele é daqui de Minas, né, filma lá em Cordisburgo. Então, a gente é fã, né, de todos os filmes dele, que sempre tem essa coisa com o fantástico, né? Sim. Então, é um cara que a gente admira bastante e fiquei muito feliz dele ter sido premiado também. E que fala muito do próprio cinema, né? Fala do cinema, nos próprios filmes, né? Eu estava pensando nos curtas, posso falar meus curtas rapidinho, assim? E aí a gente comenta. Eu gostei muito do A Beira do Planeta, Manhã Soprou a Gente. Achei a coisa mais linda esse filme,
que é da Bruna Barros e Bruna Castro, As A Brunas. gente, posso fazer um momento de amorzinho? Esse filme ele passou no Encontro de Cinema Negro na mesma sessão que o meu filme passou. Então, assim, Que Olha! lindo! Mas eu fiquei curiosa para ver o seu filme. Como chama o seu filme? depois eu passo para você. Ah, passe, por favor, por favor. Que para mim também, eu estava falando de destaque feminino, seria um destaque feminino para mim, Prêmio Helena Inês, sabe? O que elas constroem ali, eu achei tão bonito, assim, sabe? O jeito como elas falam dessa relação com a mãe, da relação delas mesmas, né? Uma com a outra. É muito bonito, gostei demais. Acho que foi o meu favorito, assim. Tem essa coisa das imagens de arquivo pessoal, né? Mas também tem muito da encenação, né? De se afirmar para a câmera, isso eu acho super importante, já que são duas meninas lésbicas, estão falando desse amor delas, mas também dessa relação com as mães que são, né? Que tem as tensões também, assim. O Objetos 288 também, para mim, foi um dos melhores, porque eu gosto demais da direção de arte desse filme, fiquei muito, sabe? Fiquei, assim, hipnotizada pela direção de arte, viajei nesse futuro distópico que elas construíram ali. Qual mais? E tem, por exemplo, República, da Gris Passou, que não é um Sim. filme da Mostra de Tiradentes, a mostra temática, mas ele já é do ano passado, né, do projeto do Instituto Moreira Salles, e pô, é hors concours, né, praticamente. Assim como tem outros filmes também que vieram de outros festivais, né, e entraram na seleção de Tiradentes, que eu gostei muito. Para mim, um dos melhores da mostra toda foi o Valentina, que foi o filme de encerramento, que um filme assim, gente, eu terminei assim, aquela última cena me deixou tão tenso que eu terminei chorando, sabe? Bom, Valentina também é um dos meus destaques, né? A gente viu na Mostra São Paulo, Jorge. E desde então, foi um filme que me chamou muita atenção. Eu acompanho a carreira da Tchessa desde o início como youtuber. Então, foi muito impressionante ver essa transição dela para o cinema de uma maneira tão fluida, sabe? Que foi uma das coisas que o Cássio, inclusive, falou com a gente também na entrevista, que ele tinha medo, porque são linguagens completamente diferentes, né? E ela conseguiu dar conta de um papel complexo. É um filme que ele é um filme que pode ser, eu acho que não é só pode ser, né? Ele é um filme direcionado para o público jovem, mas ele traz drama, eu acho que sim, na medida certa, né? Da mesma coisa que eu estava falando do Kevin, ele não extrapola, né? Ele poderia ir para um lado que ele não vai. Então, certamente é um dos meus destaques. É uma pena que não tenha tido presencialmente, porque seria Mostra Praça e seria lindo ver Valentina na Mostra Praça. Uhum. O Valentina me traz uma impressão muito de um filme que não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui, mas tem, que é o do Emicida, que é o Amarelo. E em determinado momento tem um jovem periférico, assim, aos berros, gritando com aquelas transexuais. E o Valentina me traz um pouco isso, sabe? De abrir um espaço na cabeça de alguns jovens que talvez não estivessem... não é questão de disponibilidade, mas de acesso, enfim, é um filme muito intenso. Mas ainda destacaria aqui o coletivo das Fanchecléticas, que a gente também entrevistou, né, com 2 filmes. Um filme que tem uma narrativa mais comum, e um outro que me agrada mais, que está no Foco Minas, que é o Sapatão, uma rachadura no sistema. Eu acho que ali elas conseguem fazer uma coisa bem interessante, com pouca grana.
E Abjetas 288 também me interessa pelo mesmo motivo que a Raquel falou. Tem ali uma coisa de arte que me chamou, me parecia... Acho que na crítica, é porque eu escrevo as críticas, eu sou meio Chico Xavier, tá? As coisas que eu escrevo, todas, elas são meio que assim, escritas e depois elas vão para outro espaço. Mas eu acho que na crítica eu cheguei a falar isso, que me lembra uma coisa meio anos 70, a modernidade dos anos 70, sabe? Uma liberdade, uma coisa que a gente, infelizmente, perdeu. Destacaria ainda o Cerco, por essa mostra do que pode ser viver no Rio de Janeiro, nessa tensão contínua. O Mundo Novo, da Nataranei. Negro em Mim, porque eu tentei pegar um de cada programa, mas o Negro em Mim, do Maca Ramos, porque ele consegue fazer a mesma coisa, que é isso, entrevistar vários comunicadores, artistas, etc., negros, sem cair numa coisa de ai, tadinho dele, que é negro, não sei o quê, nananã, que eu acho que é muito interessante. Deixa eu ver mais aqui. Bom, tem o 23 Minutos do Foco Minas, que a gente também entrevistou os rapazes que falaram sobre a região ali periférica, que não é nem de BH, é para além, né? Aquela região que fica ali ao entorno de BH. Eu acho que eles conseguem fazer uma coisa bem interessante, e eles trabalham com música também. Então, é um grupo que eu quero acompanhar de perto para ver o que eles vão fazer nos próximos anos. Não sei se eu falei do Novo Mundo, da Nataranei. Falei, Jorge? Falou. Então, eu acho... E, aliás, eu só queria pontuar que a Mohana Show é maravilhosa, né? Nesse Novo Mundo. Caramba! Me apaixonei por ela. É Uma isso. força. E acontece mais ou menos como o Negro em Mim também. Você vai olhando aquelas pessoas e fala, cara, é impressionante. Eu acho que eu não falei de Drama Queen. Eu acho o Drama Queen muito interessante no sentido do Hodgson. Sabe, Renata? Eu acho que é essa galera aí. Eu até falei com as fontes ecléticas de que são meninas aí por volta de 20 e poucos anos, eu estou quase aí beirando meus 40, que existe uma liberdade não só dos corpos, mas também linguística, artística. Né? Elas se utilizam de vários tipos de artes audiovisuais ou visuais para fazer um filme. Eu acho isso interessante. E eu acho que isso é uma espécie de possível tendência que a gente vai vendo aí nesses jovens, né? Essa linguagem mais fluida, enfim. Acho que esses são os meus destaques, Jorge. Nossa. Bom, da Aurora, eu acho que a gente já falou praticamente de todos os filmes, né? Mas eu gosto muito do Eu e Empresa. Gostei de todos esses que vocês falaram, da mesma parte de Um Homem, gostei muito. Mas eu gosto do Eu e Empresa justamente por ser um filme de convergência, acho que de público também, de espectador, né? Um filme que dialoga com talvez uma parcela maior do público, né? E me lembrou muito do Cabeça de Negro no passado, não pelos temas nem nada assim, mas é justamente porque é um pouco também de você trazer temas que o cinema mais cult, digamos assim, que o cinema que usa uma linguagem menos óbvia para o público, você também trazer para uma narrativa mais tradicional alguns temas, né? E o Empresa é aquele tipo de filme que a gente assiste hoje quase como uma crônica do cotidiano, né? Quase uma crônica mesmo, um conto, uma comédia, mas ele vai se alastrar no tempo, né? Um registro do nosso tempo sobre a precarização do trabalho, essa busca pelo sucesso, né? Eu até no meu texto falo que todos nós, não só a gente aqui como produtor de conteúdo sobre cinema, mas quase todas as profissões estão passando por esse processo, então é algo que está unificando a gente de certa maneira.
e eu destaco a empresa. Da Olhos Livres, né? A gente falou muito do Subterrâneo na apostila de cinema, mas eu gostei muito do Voltei. É um filme que não funcionou para tanta gente como é de praxe do Ari Rosa e da Glenda Nicásio, né? É um filme que dividiu um pouco mais, mas eu achei que funcionou muito para mim, até mais do que o Até o Fim. Eu gostei muito, gostei do Irmã também, mas eu acho que o Essa Terra é Nossa é exatamente o que eu esperava que seria, assim, quando você, né, uniu dois realizadores, é, 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 pessoas brancas, né, com os machacalis, criou ali um diálogo de linguagem no filme, né? A Carolina e o Roberto são mais acadêmicos também, né? Eles têm uma experiência em documentário, então juntou ali que assim é outra coisa diferente do Mulheres Espírito, mas você vê muito do cinema do filme anterior do Israel e da Sueli, e também vê novos elementos ali. É quase como uma aula como é que se diz? De como ser aliado também de certos discursos, né? Você tem uma troca de discursos ali em que existe uma migração, um debate dentro do filme, sem ser didático, né? sem ser um filme pautado em segmentos, né? Um filme fluido, e mesmo assim você vê muita coisa sendo trocada ali. A Mostra Foco, assim, eu não vi tanto, né? A Roberta que viu mais os filmes, então o pouco que eu vi, eu gostei, mas não me impactou tanto quanto outros filmes da Panorama e até da Foco Minas. Eu até concordo com o Renato, foi bem irregular, mas gostei muito do Novo Mundo, 4 bilhões de infinitos eu tinha assistido em Gramado, então a Mostra Foco, mas assim, dentro da Mostra Panorama, a quantidade de filmes que assim, me emocionou, me instigou, me provocou, foi assim, imensa. É até difícil citar um ou outro. Tem uma sessão de realizadoras, que é a sessão 4, que assim, foi um tiro, assim, o Fora de Época, Adelaide, de Dora Porçara, o Menarca, qualquer realizadora, qualquer roteirista que ganhasse ali o Helena Inês estaria bem representado. Eu até acho que nos próximos anos talvez a gente tenha que ter um Helena Inês de direção, um Helena Inês de roteiro, um Helena Inês de atuação, porque... Ou não, né, Jorge? Ou unificar tudo ou até, e fazer né, com que a gente não positivamente precise de um entender espaço que não extra. faz mais sentido esse troféu, mas assim, o de Dora Porçara, então, o que a Sara Antunes faz assim, é um curta muito forte, que o Vander, né, que também está na Mostra Formação, tem um pouco disso. Eu vou até registrar só o nome da diretora aqui, mas é um filme que fala de identidade de uma outra forma. Bárbara Carmo, é um filme de 2 minutos, assim, falar sobre o filme, descrever o filme, e com certeza ele vai participar de outros festivais, então um filme que vale a pena ser visto. Mas a quantidade de curtas, assim, eu fico impressionado, assim, como a Roberta, como essas gerações mais novas, né, essa geração mais nova que está começando a fazer filme agora, saindo praticamente da adolescência, já vem com um discurso pronto, né? E não só dentro do cinema, né? Mas eles conseguem trazer pautas para os filmes que, assim, 10, 15 anos de estudo a gente teve que realmente passar por processos de conhecimento na nossa vida, e eles parece que já vieram com isso assim, da infância, assim, de nascença. Então, e como cada ano eles propõem novas coisas, assim. Então, acho que a Mostra Tiradentes é uma mostra que o futuro só promete coisas boas, assim. Claro que a gente vai passar por uma crise pela indústria, né, por questão de ter a grana para fazer os filmes, mas assim, a partir do momento em que eles existam, eu acho que a gente está num caminho sem volta de cada vez mais testagens e mais filmes híbridos de conjugação de linguagens, de discursos. Então, acho que essa Mostra Tiradentes, a gente já esperava que seria boa, mas eu acho que ainda conseguiu surpreender positivamente a gente, né? Eu não sei
Eu não sei vocês, quando terminaram o festival, quando vocês fizeram assim uma leitura, assim, uma retrospectiva do que vocês assistiram, se vocês ficaram com essa impressão também de que, nossa, assim, eu esperava que seria bom, mas eu ainda consegui descobrir novas coisas dentro do audiovisual brasileiro que eu já estou acostumado a encontrar. Para mim foi uma experiência muito positiva. A mostra Tiradentes de 2020, né, que a gente pôde a última que a gente pôde acompanhar presencialmente, para mim foi a melhor de todas que eu já cobri, né? Foi a melhor mostra Aurora para mim, de todas que eu já pude acompanhar inteiras, né? Mas ainda assim, a deste ano eu gostei muito também. Acho que, apesar, né, de todos os problemas que a gente esperava, alguns dos quais a gente discutiu aqui, apesar da pandemia, né, apesar das dificuldades que se colocam para o nosso setor, né, do audiovisual, ainda assim a gente teve uma seleção muito forte, né, de filmes em todas as mostras, né, muitos filmes, tanto os curtas quanto os longas, muito interessantes, e ficamos aí na torcida, né, para que a próxima mostra venha também aí com esse espírito de resistência, né, e que a gente tenha aí a oportunidade de ver mais filmes interessantes, porque esse é um dos destaques de Tiradentes, né, pegar justamente filmes que são realizados com poucos recursos, né, a Mostra Aurora ela é formada muito por isso, né, são filmes de diretores iniciantes, diretores que estão trilhando aí começando, né, uma trajetória, e muitos dos filmes a maioria dos filmes que são selecionados e que são exibidos lá são esses que são feitos, né, na raça e na coragem, né? Então é sempre uma mostra sempre aguardada com muita expectativa, justamente pelas experiências de inovação, né, que a gente pode encontrar ali. Concordo, eu gosto muito de como também conseguiram um certo espírito de festival ali, né? Porque teve toda a organização da Universo, no sentido de manter as apresentações artísticas, né? Isso também é super importante, né? Os shows, né? Que são as lives agora, também essa questão, né, da abertura, dos debates, manter isso é super importante. É uma troca que o festival está possibilitando também no online, e eu acho que, assim, para quem nunca esteve, né, nesse ambiente de debate, acho que deve ter, sim, sido super interessante, né, de estar ali no YouTube, acompanhar os realizadores falando de seus filmes, sendo questionados. Então isso é precioso demais, assim. Se falar no tanto de emprego, né, que tá sendo valorizado ali com a organização do festival. E em termos de filmes, assim, do que foi apresentado, eu acho que é extremamente rico. Essa questão das linguagens me chamou muita atenção, porque é uma cultura muito remix, né? Essa coisa de como trazer para o cinema coisas que a gente vê na internet, né? A colagem, essa coisa da colagem, que eu sempre fui uma menina que gostava muito de colar coisas, sabe? Recortar, fazer mural. E aí eu fico observando como que essas novas gerações, né, essas pessoas mais jovens, elas trazem isso para o cinema, e isso fica tão interessante, assim. Fica tão... Você quase sente a textura do filme através dessas colagens, né, desse remix de coisas que estão ali. Hodgson, para mim, também é um dos favoritos, assim, até por isso. Essa coisa do videogame, por exemplo, de repente você está diante de um personagem que está passando por uma trajetória de videogame, né? É muito interessante, muito legal. E todos esses temas, assim, eu acho que, de certa maneira, reverberam muito num certo mal-estar também, que a gente sente, né, coletivamente.
em relação à questão política, em relação a questões sociais, e como que os cineastas, as cineastas elaboram isso de uma maneira muito peculiar, assim, e que, sabe, instiga a gente, que tira a gente do conforto, assim. Isso é o mais importante, tira a gente do conforto, mesmo quando você se reconhece em algum filme, né, se identifica, não é pela via fácil, é pela via, sabe, do questionar, do desconforto. Isso eu gosto muito, assim, porque isso é que faz a gente crescer o nosso olhar. Essa Terra é Nossa foi o único filme que eu não coloquei estrelinhas lá no Letterboxd, porque, inclusive, é um filme com o qual eu nem consigo ter uma relação muito distanciada, porque eu sou do Vale do Mucuri, eu nasci e cresci no Vale do Mucuri, então esse filme trouxe para mim um novo olhar para aquelas terras, assim. Essa câmera que vai acompanhando, né, essa terra ali, ao mesmo tempo que vão contando de um passado, de pessoas que já não estão mais ali, que estavam lutando, que os Machacali continuam essa luta. Então, assim, sabe, eu retornei a uma terra no qual eu nasci e cresci de uma maneira completamente nova. Completamente nova. Então, eu tenho essa relação muito pessoal também. E aí eu achei incrível mesmo, a riqueza de linguagens, a riqueza de temas, e como que, de certa forma, está todo mundo tentando elaborar esse mal-estar coletivo, assim, que não vem só da pandemia, né? Eu acho que filmes que estão falando de pandemia e de isolamento foram poucos, inclusive, né? E República é o que, para mim, melhor representa ali, do que a curadoria selecionou com esses temas, né? De isolamento e de pandemia, eu acho que República é o que tem de mais forte. Eu tenho dificuldade de dizer porque eu não vi todos os curtas, né? Da Panorama mesmo, muita coisa eu não vi, então não sei avaliar. E aí, essa coisa de um mal-estar que vem de antes, né? Dessa situação política mesmo, enquanto sociedade. Então, eu acho que, sabe, por mais que a gente tenha passado por esses problemas, né, que são técnicos e problemas, né, de logística própria, pessoal, nossa, é uma mostra que, assim, entregou muita coisa boa, entregou coisas, assim, preciosas, que a gente ainda vai ouvir falar ao longo do ano, né? Bom, Raquel, Renato, foi um prazer receber o Cinematório aqui na Apostila de Cinema. Esperamos que possamos encontrá-los virtualmente e pessoalmente em outras ocasiões, né? Com certeza. A gente acompanha vocês há muito tempo e somos fãs do trabalho, né? Da maneira como vocês enxergam o cinema. E é isso, acho que foi um encontro para a gente muito esperado e especial. Foi uma troca muito boa. Muito feliz. Agradeço aí demais o convite, Jorge, Roberta, adorei conversar com vocês. Também acompanhamos aí o trabalho de vocês na apostila. Melhor apostila, né, de acompanhar, né? Eu nunca fiquei tão feliz de abrir uma apostila assim. Mas o formato que vocês escolheram é muito legal, né? Interessante, criativo. Então, e o conteúdo também nota 10. Então, parabéns para vocês também pelo trabalho, pela cobertura de Tiradentes, que é exemplar, né? Exemplar a cobertura de vocês, incrível. não só de Tiradentes, mas de outras mostras que vocês estão acompanhando. Eu vejo lá, eu falo, caramba, vocês estão super atentos ao que está acontecendo, muito bom, assim. Eu fico muito feliz que vocês tenham nos acompanhado, que gostem do nosso conteúdo, porque a gente faz com amor mesmo, assim, sabe? É nossa vida, como eu falei. E é muito bom estar aqui com vocês. Também agradeço demais o convite. E vamos fazer de novo, com certeza. Vamos falar de filme aí. E a gente torce para que, o mais rápido possível, vocês estejam vacinados, gravando Cinematório Café presencial, tomando um cafezinho nos melhores cafés de Minas Gerais também. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Raquel.
Parabéns pelo trabalho de vocês, não só no Cinematório, mas também nos outros projetos de vocês, da Raquel no Feito por Elas. Vocês são uma referência tanto em podcast quanto em texto para a gente. Então, foi muito especial esse encerramento de Tiradentes. Esse foi uma apostila Festivais que a gente conseguiu estender ao máximo. Queria agradecer também a disponibilidade de tempo de vocês por fazer toda essa troca, toda essa conversa sobre os filmes. E é isso, a gente espera repetir a dose aí em breve. Muito sucesso para vocês, que os projetos de 2021 que vocês têm em mente se concretizem, né? Que a gente consiga ter um ano minimamente saudável, né? Obrigado, Roberta, também. Esse foi mais uma apostila Festivais. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, assina as notificações. Se você está ouvindo pelo Spotify, segue o feed. A gente concentra tudo também no feed, assim como o Cinematório, podcast. Então, acompanhe aí a crítica de cinema. Vamos trocar, vamos comentar, deixe seus recados, que a gente adora ler, adora responder a quem manda mensagem para a gente. Então, muito obrigado a todos. Esse foi mais uma Apostila Festivais. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado. Só um minutinho aqui, porque estão batendo na porta. Segura só um minutinho, Roberto. Espera aí. Depois eu edito ou não edito, tá, gente? Se vocês forem olhar no nosso canal de YouTube, lá tem cada vídeo. Porque a editora aqui sou eu, então o que eu... Tudo bem. Você que manda. Vou aproveitar que o Jorge levantou, só acender a luz aqui do quarto, Tá porque certo. daqui a pouco vai escurecer. Falando em escuros. Mas a formação de vocês é em cinema? Como é que é isso? Jornalismo. Os dois? Eu ainda estou fazendo... o Renato, ele é jornalista e mestre em cinema. Ele fez jornalismo na PUC e o mestrado na Belas Artes, da FMG. E eu ainda estou fazendo jornalismo na FMG, é minha segunda graduação. A primeira não tem nada a ver, a primeira é da área de saúde. Eu fui enfermeira, eu fiz enfermagem. Olha que Trabalhei um tempo na área. E aí depois eu resolvi mudar de carreira. E aí agora eu tô na reta final do jornalismo, mas sempre priorizando as disciplinas que são de cinema, que são de imagem, porque lá no FMG o bom é que a gente pode ter esse controle maior das disciplinas que a gente faz, né? O nosso percurso ali. Então eu sempre estou só fazendo disciplinas específicas assim, para poder acompanhar mesmo as discussões, mentalizar. Então depois a gente vai conversar sobre isso também. Vamos.